Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. O Memória BC de hoje, gravado no dia 27 de agosto de 2019, tem como entrevistada a senhora Anastácia Carvalho, moradora de Balneário Camboriú há muitos anos e uma das fundadoras do grupo de escotismo Leão do Mar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, digo eu. Por trazer mais informações a quem nos assiste e nos ouve aqui no Memória BC. Quem é Anastácia Carvalho? Eu faço parte de uma família de 10 irmãos. Eu sou a 8ª. Tinha 7 mais velhos e daí 3 pequenos. E com 20 anos eu casei lá em Rio do Sul. Vim para Balneário Camboriú dia 2 de outubro de 68. E moro até hoje no mesmo chão. Veio casada já? Casada com 2 filhos pela mão e um aqui. Por que sair da cidade de Rio do Sul, sentido Balneário Camboriú, lá naquela época em que a cidade aqui não era essa explosão no turismo, da economia que é hoje? O meu marido era pedreiro e ele construiu uma casa em Rio do Sul para um jovem senhor que ia casar, o Mário Binder, que trabalhava na Rádio Mirador de Rio do Sul. E esse moço colocou na rádio que precisava de um construtor para fazer a casa dele. Aí o meu marido fez a casa dele, fez a casa de um futuro cunhado dele, e lá ele foi visto por um senhor de lá, um dentista, o Dr. Ivo Zonta, que queria construir no balneário. Então o Ivo Zonta nos trouxe para cá e nunca mais saímos. Olhou para ele e falou: esse rapaz constrói bem. É de responsabilidade, cumpre prazo na construção, vão-se embora para Balneário. E aí, como que foi a senhora receber informação do seu marido que viria embora para Balneário Camboriú? Teve resistência? Porque, querendo ou não, os parentes ficaram para lá, né? Os parentes ficaram. Até não queriam que eu saísse de lá, porque nós já tínhamos a nossa casa, tudo. Aí eu disse: olha, eu casei com ele, não com casa, nem com nada. Eu disse: eu vou. E daí nós viemos para cá. E daí o meu marido construiu aqui. E novamente aqui naquela construção ele foi visto pelo Frei Edmundo, que foi nosso primeiro, não bem o primeiro, mas que construiu, que levantou a estrutura da igreja. Então o meu marido foi o mestre geral da construção da igreja Santa Inês. É muita história. É muita história. E o Frei Edmundo veio para cá em fevereiro de 69. E ele faleceu dia 3 de junho de 71. E ele fez toda a estrutura, só não cobriu. E aí os outros padres que deram continuidade à construção. Deram continuidade. E daí, então, na época que tinha pouca situação, e aí ele ia, como ele era natural da Silésia, da Europa, o Frei, ele ia fazer a campanha do cimento para construir os anéis, né? Cada semana, cada mês. E aí, então, como todos os hoteleiros eram luteranos, alemão, e alemão é uma pessoa muito bem vista entre eles, né? Então eles acreditavam, é um monumento histórico, assim, de comunidade, né? Para turismo e tudo. Então, foi construído e era tudo por mutirão. Por tudo mutirão. O pessoal se unia? Tinha os poucos, porque foi a empresa do Schultz que construiu. Do ex-prefeito de Balneário Camboriú. Ex-prefeito. Harold Schultz. Isso. E daí, então, como o Frei anunciava na igreja que segunda-feira vão fazer concreto. Ah, mas tem que tirar o nível tudo da parede e tal. Daí meu marido dizia assim: a mãe vai comigo? Então ele ia lá do outro lado com a mangueira, que era com mangueira para fazer o nível. Pode riscar. Era aquela mangueira para fazer o nível, e aí fazia aqui na boca mesmo, né? E colocava aquela gotinha de ar. Não, é conforme você. Não, conforme você mexe, porque a mangueira tem que estar cheia de água. Sim, cheia de água. E daí, conforme levanta aqui, né? E hoje é tudo eletrônico, né? Aí ele aqui, porque a igreja dá 35 metros,
Eu lá adiante com a mangueira, cuidando, ele dizia, pode riscar, pode riscar. Quer dizer, então, que a senhora fez parte da construção da igreja? Sim, senhor, graças a Deus. Há 51 anos, como era Balneário Camboriú? Olha, os meus 3 filhos estudaram no João Goulart, até a 8ª série. Daí passaram e foram para o Colégio São José, porque aqui não tinha 2º grau. Hoje, em cada esquina, tem uma faculdade. É verdade. Então, Balneário Camboriú explodiu. Já era tudo asfaltado, como é hoje? Ah, sim, bonitinho. Bonitinho, pode deixar. Nós vimos morar aqui, tinha um semáforo da Brasil com a Central. Um semáforo? Sim, da Brasil com a Central. E as ruas eram destinadas por endereçamento de número, como hoje, a Rua 1500, como que era na época? Ainda, porque o município é de 64 e nós chegamos em 68. Então, eu já morava na minha casa quando eles vieram pregar o número. Aí já tinha, então, o número, né? Mas primeiro era tudo de nome. Qual era o nome da rua que a senhora morava? A minha rua era a Rua Urca. Urca. E aquela da Casa do Advogado, a 916, que faz parte do mesmo loteamento, era a Rua Leblon. Agora, a rua que a senhora mora nos dias de hoje é a Rua 910. Sim. Antigamente conhecida como Rua Urca. Deu uma embaralhada nas pessoas que moravam aqui na época? Não tinha ninguém, não, era tudo muito complicado, era muito mato. Ali onde eu moro, eu tinha galinha, eu tinha porcos, eu tinha vaca. Era como uma chácara. É, ali onde eu moro era assim, não tinha vizinho. Nós ficamos 3 anos e meio sem luz elétrica, nós tinha liquinho. Para tomar um banho numa época de frio, como que era? Nós na verdade, de início, nós carregamos água da onde hoje é o Móveis Brasília, para a nossa casa, Sim. 400 metros. Porque, então nós tomava banho no mar e pronto. Tomava um banho no mar e estava pronto. Não tinha. Vamos lembrar um pouquinho mais? Hoje conhecido como Canal do Marambaia, na época Rio Marambaia, estava aberto ainda ou já estava fechado? Não, estava tudo aberto, porque ele começa na 2950, né? Então, era tudo aberto. Ali ele passa por baixo dos camelô, ali hoje em dia é tudo fechado, né? Dava peixe? Não, no Rio Marambaia não, mas quando eles construíram aqueles prédios da Lagoa, tem uns prédios ali chamados da Lagoa. Sim. Ali, quando eu vim para cá, ainda era a Lagoa mesmo. Depois construíram os prédios. A senhora viu realmente o desenvolvimento dessa cidade, né? Pessoas sendo eleitas, saindo do governo, sendo reeleitos. Não, Quantos prefeitos passaram, hein? Eu já morava aqui quando suicidaram o Higino João Pio. Naquela época. Eu já morava aqui. Depois veio o interventor aqui, né? Então era bem difícil, muita comunicação não tinha, mas praticamente as pessoas viviam tremendo, porque aparecia alguém diferente, opa, né? Era aquela época que todo mundo se conhecia pelo sobrenome da família? Sim. A gente conhecia todo mundo. Nos dias de inverno, quando a gente saía de casa, tinha gente no banco, não tinha ninguém na rua, sabe? Era bem difícil, assim. E então a gente acompanhou todo o crescimento, assim. A entrevistada de hoje é Anastácia Carvalho, uma das idealizadoras do grupo de escotismo Leão do Mar de Balneário Camboriú, que há 51 anos mora na cidade. Sua família acompanhou o desenvolvimento desse município, está relembrando situações marcantes de Balneário Camboriú. Inclusive, eu quero lhe fazer uma pergunta. Porque hoje Balneário Camboriú é um dos municípios que tem o metro quadrado da construção civil mais valorizados do Brasil, ou mais valorizado do Brasil. Naquela época, existem pessoas que afirmam que trocavam terreno na beira da praia por cavalo. Como que era morar na beira da praia? Tinha-se valor agregado? Tinha, mas não era tão... E um dia uma senhora aqui me perguntou, quando eu disse que eu morava há tanto tempo aqui,
Aí diz ela assim, e pelo menos conseguiram comprar um terreno na Avenida Atlântica. Eu digo, pobre naquela época, pobre hoje, é tudo a mesma coisa. Né? Então, era muito comum trocar uma casa por um carro. Normal. Mas muito comum. Ah, eu troquei a minha casa por um carro, porque o cara tinha outra casa, né? Então, trocava por um carro. Hoje em dia, o carro não paga nem a garagem que ele depois pudesse ficar, né? Mudou muita coisa. Meu Deus. Existe, assim, muito desrespeito pelo... Pode-se perceber, ó, aqui no bairro dos Estados, a largura da calçada. O pedestre não apareça, porque é complicado, né? Faltou planejamento? Mas sem dúvida, sem dúvida. Porque eles davam a metragem da rua, mas do meu, vamos dizer, tiraram a calçada. Então, além de eu fazer a calçada, meu terreno vai até o meio-fio. Daquela época, 51 anos, em Balneário Camboriú, quando a sua família chegou aqui, a senhora com 2 filhos e também o marido. Daquele tempo, que a senhora tem saudade aqui na cidade? Olha, eu não sou muito saudosista, eu sempre gostei de acompanhar tudo, né? Tudo o que pudesse, de muita novidade, porque como meu marido era mestre de obra, ele não era dono de empresa, né? Ele era mestre de obra, e eu dona de casa. Aí os 3 filhos se formaram, passaram no vestibular, aí nós colocamos lá na Santur um caldo de cana. Trabalhamos 7 anos com caldo de cana para formar os filhos na faculdade. E todos estudaram? Todos estudaram, graças a Deus. Então, você querendo fazer as coisas acontecer, acontece, né? Mas aí também tinha, porque a Santur era uma loucura. Muito movimento? Mamma mia, era muito movimento. Na temporada, né? Sim. Então, hoje, quanta gente aluga e depois não funciona como... Porque naquelas épocas, o pessoal alugava na temporada, no inverno vivia. Morava aqui também. Mas eu me lembro quando eu voltei um dia para minha terra, aí na casa da minha sogra chegou uns vizinhos que não me conheciam, e a minha sogra me apresentou morando em Camboriú, como eles diziam. Aí o senhor lá disse assim, ah, lá é bom, né, dona? Lá não precisa trabalhar, sabe? Eles tinham essa mentalidade sobre a região. Quem está na praia não precisa trabalhar. Eles se entendiam assim. Uhum. Não sabiam eles do esforço, né? Pois é. Mas foi muito bom vir para cá. E para mim, Balneário Camboriú é a antessala do céu, para mim. A senhora é maravilhada em morar aqui nessa região? Com certeza, com certeza. Porque hoje tem de tudo que você imagina comprar. A senhora não imaginava que Balneário Camboriú chegaria a esse patamar? Mas também não duvidava, porque era tudo muito rápido, era um fermento assim, acelerado. Era tudo muito rápido. O desenvolvimento foi muito rápido. Quando foi construído o edifício Imperatriz, com 30 andares, ele foi o mais alto do sul do Brasil, né? É muita... Assim, era muito bajulado tudo isso, né? Sim. E agora diz que 80 e ali, como é que eles dizem? 89 Aí andares. O céu é o limite. O céu é o limite. É. Essa é Balneário Camboriú. É. No próximo bloco do Memória ABC tem mais entrevista para você que está nos ouvindo e assistindo aqui pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Você está acompanhando o Memória ABC. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Aí
Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Você está acompanhando o Memória ABC. Estamos de volta com Memória ABC, gravado no dia 27 de agosto de 2019. A entrevistada é Anastácia Carvalho, que nos traz informações agora nesse bloco sobre o grupo de escoteiros Leão do Mar. Aí vocês vieram para Balneário Camboriú, tinham 3 filhos que colocaram para estudar, para trabalhar, fazer a gurizada correr atrás da máquina e tiveram também essa participação como fundadores do Leão do Mar. Conta pra gente essa história, dona Anastácia. O Leão do Mar, ele foi fundado, primeiro eu preciso agradecer quem toca o grupo até hoje, porque é ser bravo o que esse povo está fazendo. O grupo escoteiro Leão do Mar, ele já foi o 2º do Brasil, então é muito... E eles não deixam de ir nenhum evento no exterior, eles estão sempre lá, mas no mundo, na Islândia, no Japão e por aí afora. Né? Para tudo que é lugar. Então eles são guerreiros. Mas o Leão do Mar, ele foi difícil, porque uma época ele começou no camping do Tedesco. Aí depois ele foi para a Praça da Prefeitura, ali em cima. O camping que não existe mais, né? Não, na Praça da Prefeitura não tinha camping, era o sábado à tarde. Do Tedesco? Reunião. Do Tedesco não existe mais, Mas então já trocaram muito de espaço, hoje eles têm a sede, mas porque a gurizada precisa de alguma coisa que cresce, que eles possam crescer. Então hoje o meu filho mais velho, ele já foi presidente 2 vezes, presidente nacional do movimento escoteiro, que saiu deste grupo, né? E hoje ele é diretor, um dos mundial. Como que foi o início? O início foi bastante difícil, assim. Então, o seu Haroldo Schultz, ele contribuiu muito. Depois de um tempo, os escoteiros se reuniram lá na Santur. Lá tinha umas casinhas redondinha lá atrás, perto do zoológico, e lá uma era dos escoteiros. Então, meu marido pegava o ônibus do Haroldo Schultz, dos funcionários, e sábado à tarde levava os escoteiros para Santur. Lá em Rio do Sul, antes de vocês virem para Balneário Camboriú, já tinham envolvimento com o movimento de escoteiros? Não. O movimento de escoteiros aqui foi assim. Nós tínhamos um casal de vizinhos que eram de Blumenau, vinham só na temporada, finais de semana também, às vezes durante o ano. Aí o menino de lá vinha de uniforme, porque ele saía do grupo escoteiro e vinha com os pais para cá. Aí meu filho mais novo disse assim: mãe, eu quero ser escoteiro, porque eu não sei se vocês sabem como é que eles se cumprimentam. Não. Então me dá sua mão esquerda, por favor. À esquerda. Não, aqui, ó. Assim.
Assim? Assim, o dedinho. Esse é o cumprimento escoteiro? Cumprimento escoteiro, com a mão E aí esquerda. o menino cumprimentava ele assim? Assim, e disse assim, a gente faz casinha na árvore. O meu filho queria fazer isso também. E daí o meu filho disse, mãe, eu quero ser escoteiro. Mas só tinha escoteiros em Itajaí. Nós não tínhamos condições de ir para Itajaí, nem levar condução. Era tudo complicado, difícil. Aí eu falei para ele, fala com a professora, que ela tinha sempre um artigo no jornal, O Sol, antigamente. O antigo Sol. É, e aí ela colocou no jornal, o Lion se interessou. Aí ela publicou novamente que os pais, quem quisesse ter os filhos escoteiros, que fosse numa reunião lá no Camping Tedesco, mas que os pais fossem juntos, fossem as crianças e os pais juntos. Aí nós fomos todos juntos e ali foi formado o grupo escoteiro. Ali teve início. Veio... Que ano que era? Em 79. 1979. Quantos participantes? De início tinha 4, 5, porque o José Correia Leite foi um dos membros do início da diretoria, o Haroldo Portes, o Carlos Luz, que tem escritório de contabilidade, o Nelson Nitz, esses estavam, porque era o Lions, então, que também estava lá presente, e daí assumiram a diretoria. O Nelson Nitz, pai da vereadora... Isso. Juliette Nitz. E a mãe dela era também chefe escoteira. E a Juliette já era nascida? A senhora lembra? Não sei, não sei. Porque interessante, pessoas estarem voltadas ao movimento, né, do escotismo, talvez até não tendo filhos, não é verdade? Naquela época. Mas a esposa do Nelson era do movimento escoteiro. E aí foi crescendo aos poucos. Sim. Aí, às vezes, estava numa agonia, mas lá voltava de novo, né? Porque os meus filhos fizeram sempre o curso de preparação, porque eles começaram, o menino tinha 10, a outra tinha 14 e o outro tinha 16. Mas eles, como chefe, eram muito jovens, mas eles fizeram todos os cursos, iam fazendo a preparação, mas nunca ganhavam o certificado por serem muito novos, mas não deixavam de ser. Mas tinham conhecimento. E aí eles trabalharam até poder ser graduado no movimento, né? Então eles continuam até hoje. A importância do movimento de escoteiros na criação dos seus filhos? Eu digo assim, 50% da família, 50% do movimento escoteiro. Porque eles aprendem bastante, muito respeito, aprendem a trabalhar, né? Que eles têm que ser responsáveis, porque às vezes em casa você fala, aí não escuta, né? Mas lá tem regras, né? Então, porque os meus filhos aqui, naquelas épocas, não tinha essa história de não poder trabalhar. Meu filho mais velho, com 9 anos, começou a trabalhar fora. 9 anos de idade? 9 anos. E está vivo até hoje? Graças a Deus. Sobreviveu. Ele é diretor da Vigilância Sanitária em Blumenau, município, né? E aí a minha filha começou a trabalhar no Tutis Pão com 12 anos de idade, e meu filho mais novo com 11 anos de idade, com carteira assinada no Tutis Pão, meus 3 filhos. Panificadora que tem até hoje aqui em Balneário. Então era uma família muito correta. Eu aprendi muito com o Tutis Pão, lá com o seu Edgar, para poder trabalhar na garapeira, porque eu tinha que ter funcionários e eu aprendi muito com o seu Edgar. E todo mundo em casa contribuía? Com certeza. Todos os filhos. Nós, assim, éramos em 5, então nós fazíamos isso aqui, ó. Esse negócio do filho acordar às 11 horas da manhã e aí almoçar e dar um tchau para a mãe e para a escola, depois volta para o videogame e aí vai dormir de madrugada, não existia. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eles sempre trabalharam e não aconteceu nada de mal, não. Olhando para o passado, valeu a pena? Mas com certeza eu faria tudo de novo e mais um pouco. Valeu a pena, tudo vale a pena. Seu esposo, em Balneário Camboriú, faleceu ou ainda vive? Não, ele já faz 31 anos que faleceu. Como foi enfrentar a criação dos filhos e as dificuldades da vida depois do falecimento dele? Mas na verdade, os meus filhos, o mais novo já tinha 18 anos, os outros 2 já eram formados na universidade. Já eram moços então? Já eram formados.
Então, e a gente sempre, até hoje, é muito unido. Aí não falta nada, né? Sempre deu tudo certo. Graças a Deus. E Rio do Sul, no comparativo ao Balneário Camboriú, no desenvolvimento? Olha, tristemente, isso é uma tendência mundial, que tudo merge a beira-mar. Tudo vem para a beira-mar. Porque onde eu nasci, me criei, o que lá tinha trem, nós íamos no cinema, tá? Hoje em dia não tem mais nada, 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 nada. Tinha mais naquela época? Ah, com certeza, com certeza. O desenvolvimento foi maior aqui em Balneário Camboriú? Esse aqui não tem comparação, moço. Já passou pela sua mente a possibilidade, o que teria acontecido se a sua família tivesse ficado no Alto Vale do Itajaí? Olha, os meus filhos dizem assim, a mãe, a senhora já pensou se nós tivéssemos ficado lá? Não tem comparação. O que faríamos, o que seríamos? São perguntas que não calam, né? É, mas você não consegue nem imaginar o que seríamos, né? Porque aqui sempre tem mais possibilidade, né? Itajaí já era mais perto e... Porque nós tínhamos aqui no balneário, quando nós viemos morar aqui, porque naquelas épocas a gente comprava tecido e fazia roupa. Em casa? Em casa. Mas aqui não tinha roupa e metro para comprar tecido e metro. Era só em Itajaí, na Giorama, Irmãos Coelho. Não tinha aqui. Lojas que hoje não existem mais. Não. E aqui, depois começou, porque hoje ninguém mais costura também, porque isso é até perda de tempo. É verdade. Hoje. Então, é bastante... Aqui tu pode comprar tudo que tu imagina, isso não existia. Hoje é facilidade. Nossa. A senhora se sente morando numa cidade, então, como se fosse uma cidade de primeiro mundo. Mas é uma cidade, digamos, uma cidade pequena, porque o nosso município é pequeno. Sim, ainda né? é. Mas ela tem vida de cidade grande, onde cada um cuida do seu nariz. Verdade. Eu amo morar aqui. Diferente do interior. Mas com certeza, porque no interior eles dizem, ó, ela passou ali aquela hora com o carro e ainda não voltou, né? Aqui, um cuida da vida do outro. Só. Não é gente mal, não, é gente boa. Mas eles não têm outro assunto. Agora, aqui é uma cidade maravilhosa para morar. Eu não troco isso aqui por nada. Então, diferente de muitas pessoas, a senhora gosta dessa questão do individualismo em Balneário Camboriú? Com certeza, com certeza. Porque muita gente... porque tem muitas pessoas que não se conformam de ver alguém morando numa casa, porque eles têm que construir um prédio. Sim. Né? Então vem, eu dou tanto. Já bateram lá na sua porta oferecendo? Mamma mia, eu dou tanto. Eu digo, olha, eu daqui só para o crematório, depois faça o que quiser. Aí não é mais comigo. Não, mas eu moro em casa, graças a Deus. E... Cria lá um bichinho ainda ou não? Não, eu ando muito pelo mundo, não dá. Não tem como parar? Não. De Balneário Camboriú, a senhora já foi para onde? Um pouco de petulância, mas eu já fiz do Ushuaia ao Alasca. Já correu bastante? Já fui bastante. Viajar é preciso? Com certeza. Eu fico bastante triste que as universidades, que nossa formação não leve os estudantes para viajar, mas para aprender alguma coisa. Que como meu marido era de construção, eu vou viajar, eu presto atenção da drenagem, como é que funciona, né? Se chove e tal. Então, por que os futuros engenheiros, os que cuidam das rodovias, como diz, mestre de obras e coisa, na cidade do México, que a Praça Central do México é enorme, né, da cidade, mas precisa ver a drenagem que tem essa cidade, mesmo ela sendo construída em cima de um lago, né? Veja só. Mas tem tanta coisa no mundo para você aprender, porque muita bobagem é feita nas nossas, no vai e vem da cidade, por falta de conhecimento. Já explica então o quanto a senhora cresceu, saindo da sua terra, do meio dos parentes, daquela vidinha tranquila talvez, não se apegou à casa, é o que tinha lá, para poder buscar então novos horizontes. Mas com certeza.
Eu fiz 27 países. 27 países? Eu já fui 6 vezes para a Europa. Agora chega também. Chega agora. De Europa chega. Vamos ficar em Balneário Camboriú. Não. Sempre tem tanto lugar para ir, né? E o Brasil é lindo também, né? O Brasil ele é muito desrespeitado por falta de conhecimento, né? Porque o Brasil é o único país continental onde chove no país inteiro. Porque tem tantos países que não chove, né? Nós nem imaginamos uma coisa assim. É verdade. Então, mas aí a gente muitas vezes é descuidado. Infelizmente. Infelizmente. Ela é cheia de bom humor, Dona Anastácia Carvalho, 51 anos em Balneário Camboriú, mãe de 3 filhos, uma mulher de garra que gosta de viajar, já criou seus animais da Rua 910 e olha só, tem muita história para contar de Balneário Camboriú. Além de ser uma das fundadoras do grupo de escoteiro Leão do Mar aqui da cidade. Dona Anastácia, muito obrigado. Prazer em conhecê-la e recebê-la aqui na gravação deste programa no Memória ABC. Deus te abençoe. Obrigado. Esse é mais um programa para você, muita informação e interação com pessoas que marcaram época e marcam a história de Balneário Camboriú. Até a próxima. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.